passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Estou atendendo ao pedido feito em programa anterior pelo meu querido amigo, o pescador lá do Mucambo, o irmão Francisco. O Francisco, ele é um ouvinte assíduo do programa, exatamente por morar num local que não permite frequentar a igreja. Ele usa o programa como o culto na casa dele. E seguido fica me ligando pedindo para explicar determinadas porções da Bíblia. Quando foi essa semana, ele pediu se eu poderia explicar aqui o texto de Isaías. Ele citou mais especificamente Isaías 44, do 17 ao 20, e Isaías 45, 20. Mas, Francisco, eu vou abrir um pouco mais o leque para poder abordar melhor aqui o assunto que você me pede. Nós vamos ler, então, Isaías 44, aqui a partir do verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis e nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Aí ele pergunta: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Veja aqui, Francisco, que Deus aqui, através do profeta Isaías, está dando uma chamada no povo, porque era algo que era impressionante na vida do povo de Israel. Eles serviam ao Deus vivo, tinham o Deus de Israel, era o Deus que os auxiliava em tudo, mas eles tinham uma tendência muito grande a se desviar e a seguir outros deuses, e volta e meia imperava entre eles a adoração a deuses estranhos que eram feitos por imagens de esculturas. Deus aqui no verso 9 está dizendo: todos os artífices de imagens de escultura. O que são artífices? São as pessoas que trabalham esculpindo imagem de escultura. E ele diz que todos esses artífices de imagens de escultura são vaidade. Aqui pode ser a própria imagem, como também os homens. E diz: e as suas coisas mais desejáveis, o que esses homens desejam, são de nenhum préstimo, não presta para nada isso que eles ficam fazendo. E suas mesmas testemunhas, que são as imagens, né, que eles fabricam com as próprias mãos, pegar lá um pedaço de pau, esculpe. Hoje nós já teríamos outros materiais, o gesso, por exemplo, na época eles não conheciam, mas eles trabalhavam com pedra, trabalhavam com pau. E diz: e suas mesmas testemunhas, ou seja, essas imagens que eles fazem, olha o que Deus diz: nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. É incrível, né? A pessoa faz uma imagem, passa a adorar aquela imagem que ela mesma fez, sabe que foi ele que fez, que ela não tem vida,
não vê, não se move, não entende nada. E por que as pessoas continuam se confundindo? Até hoje as pessoas se dobram, se curvam diante de imagens de esculturas. No verso 10 ele diz: quem forma um Deus, com D minúsculo, e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo. E no verso 11: eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Veja bem, quando ele fala aqui que essas pessoas que fazem as imagens, depois adoram, servem a elas ficam confundidas. É óbvio, porque gera uma confusão mental, desvia o foco da adoração ao Deus verdadeiro para aquele veículo que seria a estátua, a imagem. E a pessoa, no fundo, lá na cabeça dela, confundida, porque uma coisa, Deus anda à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, é lógico que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Uma imagem é uma mentira. Então, quando você desloca a adoração para uma imagem, diz: não, mas ela representa Deus. É o mesmo que você está vendo a fotografia de um parente. Uma coisa é ver a fotografia de um parente. A gente olha a fotografia do parente que já morreu, sente saudade, relembra a pessoa, mas não idolatra, não adora aquela fotografia. Mas no caso de imagens que fazem de pessoas, de santos, a própria representação e imagem do Senhor Jesus, ninguém tirou uma foto, ninguém sabe como seria realmente a aparência de Jesus. Então qualquer imagem que façam e que diga um cabelo comprido, barba e aquela túnica, pronto, não, é Jesus, é Jesus. Ninguém nunca viu. Quem viu não tirou fotografia, nem pintou, nem deixou para que a gente saiba. Então o homem criou esta representação do próprio Deus. E essa confusão é porque, pensa comigo, Francisco, pensa comigo, a pessoa de tanto olhar para a imagem gera uma confusão pelo seguinte: porque se Deus é espírito e ela não vê Deus, mas a imagem ela está vendo, então na cabeça dela gera uma confusão, porque quando ela se lembrar de Deus, qual é a primeira figura que vem à sua mente? A figura daquela imagem que foi feita. Eu acho incrível, aqui na nossa cidade, por exemplo, com todo o respeito, mas eu preciso comentar. Há uma imagem feita pela mão de homem que representa a mãe de Jesus e que seria ela a padroeira, pelo menos da religião católica, da cidade de Patos. As pessoas foram lá, tiraram uma fotografia daquela imagem e a foto daquela imagem, ela está em calendários, você vê nos automóveis, você vê em camisetas, aquela foto daquela imagem de escultura. Então vira assim uma idolatria incrível. A imagem que as pessoas se lembram quando querem orar é aquela imagem de escultura feita pela mão do homem. E Deus aqui na sua palavra, ele está indignado com isso. Está indignado e diz que isso gera confusão mental, e gera mesmo, porque em vez de adorar o Criador, as pessoas adoram as obras feitas pelas mãos da criatura. E muitas vezes estão adorando santos que foram pessoas que tiveram vidas exemplares, etc., mas que já morreram. E aí fazem imagens dessas pessoas e colocam nos altares. Eu ia passando esses dias na frente de uma igreja, a porta estava aberta, eu olhei lá para dentro e via lá uma série de imagens colocadas nas paredes, nos altares, e meu coração triste, vendo pessoas ajoelhadas em frente àquelas imagens de escultura, e dizia: meu Deus, o que será que o Deus verdadeiro sente quando vê as pessoas sendo mal direcionadas na fé? Nós não precisamos ser direcionados para imagens de escultura. E essa é a verdade que diz aqui na palavra. Deus continua aqui no verso 11: eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. São homens que fazem essas imagens.
e eles fazem e adoram as próprias imagens que eles fazem. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O engraçado, triste no fundo, que não é engraçado, é porque eles acabam acreditando até na própria imagem que eles fizeram. Aí ele vai dar exemplos agora aqui na palavra. O Senhor Deus, falando através do profeta Isaías, no versículo 12 do capítulo 44 de Isaías: o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Incrível, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas no caráter, na mente. Não é que Deus tenha a forma que nós humanos temos, mesmo porque Ele é espírito, Ele não tem corpo, mas fazem imagem semelhante a homens. Continua falando do carpinteiro agora. Tomou para si cedros, uma árvore, né? Um tronco. Ou toma um cipreste, outro tipo de árvore. Ou um carvalho, outro tipo de árvore, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. É outra árvore que ele foi, ele mesmo plantou e o olmeiro cresceu. Então, essas árvores servirão ao homem para quê? Aí ele diz, para queimar, fazer fogo, para fazer comida, para aquecer. Com isso, se aquenta e coze o pão. Ele pega aquela árvore e de uma parte dela, ele queima no fogo, se aquece, cozinha o pão. Aí diz, também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. E é Deus quem está dizendo aqui na sequência no verso 16. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Misericórdia. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Veja que as pessoas aí acabam ficando semelhantes às próprias imagens que fazem, porque espiritualmente elas ficam imobilizadas, elas perdem a visão, tornam-se iguais às imagens que elas mesmas fizeram. Ele diz aqui, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E no verso 19, e nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. E é verdade. É impressionante como é que ainda hoje tão clara é a palavra e as pessoas seguem seguindo guias cegos. São cegos guiando outros cegos, porque não há o que querer dar outro entendimento para o que diz aqui na palavra de Deus. Não tem como, é tão claro. Apesar de ser um livro profético, mas a linguagem que ele está usando aqui é uma linguagem simples. Meu Deus, Isaías, ele nos traz uma mensagem mais ou menos assim como esta. Quem, exceto um tolo, faria o seu próprio Deus, um ídolo
que em nada pode ajudá-lo. Nós pensamos, por outro lado, queridos, sobre os ídolos apenas como estátuas de madeira ou pedra. Mas, na verdade, um ídolo é qualquer pessoa ou coisa a que se atribui valor e poder sagrados. Se a sua resposta, amado ouvinte, para qualquer uma das perguntas que eu vou fazer agora, for algo ou alguém que não seja Deus, então você precisa verificar a quem ou ao que você está adorando. Primeira pergunta para você responder: quem me criou? Quem foi que você acha que lhe criou? Segunda, em quem confio em última instância? Terceira, de quem eu espero a verdade final? Quarto, em quem eu busco a segurança e a felicidade? Quinto, quem é o responsável pelo meu futuro? Se você respondeu para uma dessas perguntas, qualquer coisa que seja diferente de Deus, você precisa repensar aí a sua vida e ver a quem é que você está adorando. Você viu que nessa passagem, Isaías ele descreve como as pessoas constroem os seus próprios deuses. E que absurdo, não é? Fabricar um Deus da mesma árvore que dá o lenho para o fogo. Mas, hoje, além das imagens que continuam sendo feitas pelas mãos dos homens, nós também criamos outros ídolos. Quais são os deuses que nós fabricamos? Dinheiro? Fama? Poder? Enganamos a nós mesmos se esperamos que contribuam para o bem da nossa vida. E também o Francisco, lá do Ambu, ele me pediu para a gente ler aqui, comentar Isaías 45:20. Então, para completar aqui, é o pedido do pescador Francisco, 45:20 de Isaías. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. O Francisco estava muito invocado com essa questão aqui. Ele está aprendendo a Bíblia, né? E me pediu para falar, porque está muito claro aqui: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. É complicado, né? E todo dia a gente vê as pessoas aí em procissão carregando imagens de escultura. E Deus diz que nada sabem essas pessoas que carregam imagens de escultura. Ô Francisco, a palavra por si só ela já se explica. Eu não tenho nem o que explicar aqui. A minha oração é que as pessoas tenham as suas mentes abertas, os seus olhos caiam as escamas e que o discernimento chegue, que elas parem pelo menos para pensar. Se Deus condena a história de carregar imagens de escultura nas procissões, por que eu continuo participando disso? Se a pessoa parar para pensar, vai ver que não tem o que diga em contrário, que diga que ela está agradando a Deus com aquilo ali. Está achando que está servindo a Deus atrás de uma imagem de escultura carregada por braços humanos. Se falsearem, a estátua cai e se quebra. E aí? Esses dias aconteceu, viu? Na televisão, a pessoa ia carregando a imagem, alguém tropeçou, a imagem caiu e se quebrou. Aí, chato, né? Foram juntar os pedaços lá da imagem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora a pergunta é essa: você quer conhecer a verdade? É a primeira pergunta. E a segunda: se você conhecer a verdade, você quer ser liberto por ela? Quer dizer, a pessoa está lendo ali, mas não quer ser liberto. Não, a religião dos meus pais, isso aí é tradição, isso é normal. Não, a gente não está fazendo nada de errado, não. Fique arrumando desculpa, mas a palavra de Deus é muito clara.
é uma só. Para encerrar, a historinha que eu contei esses dias aqui no cantinho da reflexão, do pessoal que foi convidar um irmão lá. Disse, olha, você que está com essa doença, vamos aí, que está aquela imagem milagrosa que está rodando o mundo inteiro, ela está aqui na nossa cidade, vamos lá, você vai com a gente, está saindo uma procissão, se você chegar perto, se você tocar nessa imagem, você vai ser curado. E ele disse, e é mesmo, e essa santa está curando, ela está curando todo mundo, é só tocar nela que você consegue a cura. E ele disse, está certo, eu vou ali pegar meu cachorro e vou deixar aqui cuidando da minha casa, que eu não posso deixar a casa sem o cachorro tomar conta. E os amigos ficaram esperando, ele foi lá dentro, voltou agarrado, com o enorme de um cachorro, feito de gesso. E botou o cachorro amarrado na frente da porta da casa. E os amigos ficaram, você ficou doido, rapaz? Ele disse, por quê? Por quê? Que palhaçada é essa? Você acredita que você vai sair com a gente e que um cachorro de gesso vai tomar conta da tua casa? E ele disse, do mesmo jeito que vocês acreditam que uma santa de gesso pode me curar. Isso é idolatria. As pessoas não conseguem assimilar o que a palavra de Deus diz, mas que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus.